E aí, pessoal, estou de volta para mais uma modelagem projeto molde de sopro, ok? E vou iniciar abrindo um arquivo novo de peça, esboço, plano superior, retângulo central. Vou criar um retângulo com as dimensões 109 e 54. Base extrudado 23 e OK. Vou criar um esboço nessa face, um diâmetro nesse ponto, com uma cota de 32. Corte extrudado 4 e OK. Vou criar um esboço nessa face, linha de centro, e com a ferramenta linha criar o esboço. Pressiono a tecla Ctrl, seleciono essas duas linhas, colinear, OK, arco de 3 pontos, dou um clique nesse ponto, vou posicionar o arco, pressiono Ctrl, seleciono o arco, esse ponto com esse dente, OK, aparar entidades, vou aparar a linha do arco, OK, criar as cotas, essa linha com essa outra linha, um ângulo de 59 graus, o arco 4, essa linha 4,65, essa linha 2,58, essa linha com a linha de centro 6, essa linha com a linha de centro 3,5, pressiono Ctrl, seleciono o ponto do arco, a linha de centro, coincidente, OK. Vou fechar o esboço. Corte por revolução e OK. Vou criar um esboço nessa face, linha de centro, retângulo central, dou um clique nessa linha,
Vou posicionar o retângulo, pressiono Ctrl, seleciono essa linha, esse ponto coincidente, ok. Vou criar um raio de 0,5 dessa linha com essa outra linha, ok. Criar um diâmetro nesse ponto. E as cotas 6,5. Essa linha com a linha de centro 42. E essa linha 1. Ferramenta linha, dou um clique nesse ponto e nesse outro ponto, vou criar uma outra linha. Aparar entidades e vou aparar as linhas. Ok. Espelhar entidades. Seleciono o retângulo, essa caixa, a linha de centro. Ok. Corte extrudado. Passante. E ok. Vou criar um esboço nessa face. Retângulo central. Dou um clique nesse ponto e vou posicionar o retângulo. Pressiono Ctrl, seleciono essas duas linhas, colinear, ok, e vou criar uma cota dessa linha e definir o esboço. Corte extrudado 4,5 e ok. Vou criar um esboço nessa face, linha de centro, pressiono Ctrl, seleciono esses dois pontos, coincidente, ok, e vou criar dois diâmetros nesse ponto. E as cotas 15, 10,61 e essa linha 44. Espelhar entidades, seleciono o esboço, essa caixa, essa linha de centro, ok. Corte extrudado 2,18 e ok. Assistente de perfuração, furo, furos guia,
diâmetro 6, cego e no comprimento total do furo com 16. Posições, seleciono essa face, vou criar um furo nesse ponto e outro furo nesse ponto. Assistente de perfuração, furo com rebaixo, exibir dimensão personalizado, no diâmetro menor 5,6, no diâmetro maior 8 e na altura do rebaixo 6. Passante, posições, seleciono essa face e vou posicionar 3 furos. Linha de centro, pressiono Ctrl, seleciono esses 2 pontos, essa linha de centro, simétrico, ok, e vou criar as cotas, essa linha 66, essa linha com esse ponto 13 e esses 2 pontos 28. Vou criar um esboço no plano frontal, um corte nesse plano, ok, linha de centro, e com a ferramenta linha criar o esboço. Vou criar as cotas, essa linha 2, essa linha com esse ponto 81, essa linha com a linha de centro 6, essa linha com a linha de centro, um ângulo de 30 graus, e essa linha com a linha de centro, um ângulo de 59 graus. Vou fechar o esboço. Corte por revolução e ok.
fillet. Vou criar um raio de 4 milímetros nessa aresta. Ok. Ferramenta chanfro. Vou criar chanfros de 2 milímetros e seleciono as arestas onde vou aplicar chanfro. Ok. Em material, clico com o botão direito, editar material, aço 1020, aplicar e fechar. Vou salvar o componente 05 postiço superior 1 e salvar. Bom, pessoal, no projeto há duas peças postiço superior, no qual uma delas temos que inverter a posição desse furo, ok? E como eu faço isso? Venho aqui onde eu criei o furo, editar esboço, seleciono o esboço e vou deletar. Linha de centro. Ferramenta linha. E agora vou criar o esboço do lado oposto. Vou criar as cotas. Essa linha 2, esse ponto com essa linha 81, essa linha com a linha de centro 6, essa linha com a linha de centro, um ângulo de 59 graus, e essa linha com a linha de centro, um ângulo de 30 graus. Vou fechar o esboço. E está criado o furo. Ao editar a peça, agora devo tomar cuidado ao salvá-la, ok? Pois irei salvar como. Salvar como. O mesmo nome, só vou mudar aqui o final. 2. E salvar. Componente finalizado. Se você gostou, se inscreve aí no meu canal. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.